Oi pessoal, tudo bem? Começa agora a edição do Sessão às 6 dessa semana. Para quem tá chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos falar sobre Eternos. Tava aguardando há um bom tempo por esse filme. Muita gente tava, né? E agora que finalmente assisti, consegui trazer aqui pro podcast não só minhas impressões, mas comparar também com as opiniões gerais dos críticos, que têm sido em maioria super negativos, comentar sobre a mitologia dos Eternos, os personagens, as cenas pós-créditos, muita coisa pra falar hoje. E pra quem não conhece o Sessão às 6, essa não é a primeira edição analisando a Marvel, tá? Vou deixar na descrição pra quem tiver interesse todos os links dos podcasts sobre filmes e séries da fase 4, então só dá uma olhada. E se quiser acompanhar esse projeto mais de perto, temos o Instagram, @Sessão às 6, onde sempre aviso quando episódios novos serão postados. Sem contar que fica mais fácil trocar uma ideia com vocês ouvintes. Um outro aviso é que a primeira parte vai ser sem spoilers, vou me basear só no que já foi divulgado para promover o filme, os trailers, posters e por aí vai. E na segunda haverão alguns comentários com spoilers mesmo, para aprofundar melhor algumas coisas da história. Já enrolei demais, então vamos começar, como sempre, com a sinopse. Os Eternos, dotados de características envolvendo manipulação de energia cósmica, fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses conhecidos como Celestiais, mesmo os deuses responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos. Dirigido pela diretora vencedora do Oscar 2021 de melhor filme, Chloe Zhao. Na verdade, não sei se é Chloe Zhao ou Chloe Zhao, eu já ouvi dos dois jeitos, mas enfim. E, obviamente, é baseado nos quadrinhos da Marvel. Olha, como falei, queria começar comparando minhas impressões, as impressões que realmente tive em relação a dos críticos, porque muitos de vocês já devem saber, mas reforço que foi super odiado. Como os críticos veem os filmes antes de entrar em cartaz pro público em geral, umas 2 semanas antes de lançar eram só críticas super pesadas e divisivas, principalmente no site Rotten Tomatoes, e confesso que deixei as impressões das outras pessoas definirem o que eu deveria esperar para quando fosse assistir, mas esse filme provou que não devo fazer isso nunca mais, então bora lá. Primeira coisa que falam: não é um filme da Marvel, não afeta em nada no universo. Olha, eu concordo, não que não seja um filme da Marvel, é óbvio que é, mas desde o letreiro no começo da história até o final, não achei nada a ver com a Marvel. E o fato do filme não afetar nem expandir nada que a gente já conhece, como eles normalmente fazem, só contribuiu ainda mais com esse meu pensamento. Eu assisti só uma vez, quero muito ver de novo, mas dessa primeira experiência que tive, achei super fora da fórmula que a Marvel normalmente aplica. Conheço pessoas que pensam diferente, que viram, mas ainda sentem que estão na mesma franquia. Pra mim parece algo completamente diferente, mas isso não é ruim de forma alguma. Pra quem reclama de que eles sempre fazem as mesmas coisas nos filmes, Os Eternos é um ótimo exemplo do que vários de vocês pedem há tanto tempo, um filme que sai ou que se desvia da fórmula que já estamos acostumados. Inclusive tô sem entender até agora, porque a maioria dos críticos que deram avaliações absurdamente baixas, dizendo que não tem Marvel o suficiente, são os mesmos que reclamam toda hora que os filmes não inovam, que não são ousados o suficiente. Então assim, eu não entendo. Pra mim, são os Eternos que fogem mais disso. Tá, a segunda coisa que vi as pessoas comentando: não tem tempo suficiente. São muitos personagens e pouco aprofundamento. Olha, tempo tem, viu? São 2h30, 2h40, sendo o segundo filme mais longo desde Vingadores Ultimato. Mas é verdade, se tinha uma coisa que eu tava pensando antes de ver, era que são 10 Eternos, né? Introduzidos de uma vez só, no mesmo filme. E eu sempre penso nisso. Quanto mais personagens, mais difícil e mais desafiador fica para a diretora conseguir administrar todos eles com destaques e aprofundamento suficiente. E assim, realmente você sai do cinema desejando ter visto um pouco mais de um, conhecer mais o dilema do outro. Isso acontece. Mas
Uma das coisas mais interessantes aqui são eles, os personagens e o modo como eles são diferentes entre si, ao ponto de terem suas próprias questões, suas dualidades. E isso enriquece muito a história. Na verdade, acredito que quanto mais a diretora explora isso, mais interessante o filme é. Então, sobre isso concordo em partes, porque o modo como os personagens foram apresentados e aprofundados, sem sair da história principal, sem nos fazer sentir que estávamos perdendo tempo, também deve ser levado em consideração. Próxima questão. Essa vai ser bem mais rápida, porque eu meio que já respondi. Muitos falaram que não é reassistível, digamos assim. Uma das coisas que facilita o sucesso da Marvel como blockbuster é que a grande maioria dos filmes são feitos de forma que os fãs, ou só quem tenha vontade mesmo, possa rever depois. Seja porque tem muita ação, enfim. E muitos deles realmente são fáceis de rever, mas o mesmo não é dito dos Eternos. Olha, eu acabei de falar que já quero assistir de novo, então acho que vai de cada um. Muita gente achou denso e cansativo, mas galera, nós estamos conhecendo uma área completamente nova da Marvel que nunca tinha sido explorada. Então, claro que vai ter muito diálogo, claro que tem narrações bem expositivas, a gente precisa disso. Eu, inclusive, acho que poderia ter mais, porque algumas coisas da mitologia deles ficam um pouco vaga. Mas algo que eles realmente podiam ter feito, que eu concordo, foi ter preparado o terreno para o público saber que os Eternos estão chegando. Vi uma pessoa falando que eles podiam ter colocado uma cena pós-crédito nos filmes passados, tipo, uma aparição misteriosa de um ou de outro, pra já ir captando o nosso interesse. E assim, como nada disso foi feito, o resultado são 2 horas e meia e 40 apresentando conceitos que poderiam ter sido citados em filmes anteriores, para que esse aqui não tenha todo o peso e toda a responsabilidade de contar tudo de uma vez, sabe? Tá dando pra entender? Eu espero que sim. Mas assim, foram poucos momentos que eu achei denso. E comparando com Duna, por exemplo, achei Duna mais denso. Com os Eternos você tem mais descanso, digamos assim, com as diversas cenas de ação. Mas eu adorei os dois. É só uma comparação mesmo, porque a duração também é parecida, enfim. Tá, agora que já passamos dos críticos, destaco o roteiro. Como falei, tem o difícil trabalho de nos introduzir muita coisa de uma vez. E sim, algumas poderiam ser melhor explicadas, alguns personagens poderiam ser mais aprofundados, mas para um primeiro filme, porque a gente sabe que com a Marvel tudo é um investimento, tudo está conectado, se não agora, no futuro, para um primeiro filme é super coerente, é dinâmico na medida do possível, passa muita coisa com clareza, como os poderes de cada um, as motivações para terem permanecido na Terra, a conexão que muitos têm com a raça humana e como as ações dos Eternos podem ou poderiam mudar o curso da história. Múltiplos personagens trazem discussões muito interessantes, como a Sprite ou o Duende, o Druig, o Icarus. São tão interessantes que eu não me importaria de ver mais. E mesmo com tudo isso, ainda tem espaço de sobra para intrigar o público com metáforas e mensagens sobre o que significa ser humano, como o custo da evolução pode ser alto, e pela perspectiva dos Eternos, ou seja, seres de fora, convivendo e observando o ser humano no seu melhor e pior, e o público também tem essa oportunidade de ver o que eles veem, é muito bacana. Teve uma pegada bem mais madura também por abordar temas como fé, religião, as diferentes faces dessa família, porque eles são uma família, né? Realmente é mais adulto do que os filmes anteriores. E é por isso também que não sei se os fãs mais jovens, as crianças, vão curtir muito, sinceramente. Tem visuais muito bonitos, falo disso já já, cenas de ação excelentes, umas piadas aqui e ali, mas o conceito do filme em si, tô falando de um monólogo em especial, é pra parar e ficar pensando pra ter certeza que você entendeu, sabe? Então a história mesmo pode dispersar o público mais jovem, mas tirando isso, tem bem mais positivos do que negativos, pelo menos que eu possa falar agora, né? Na segunda parte a gente aprofunda mais. E outra, eu não senti que eles estavam tentando demais, sabe? Ah, vamos fazer um filme sobre os humanos pra emocionar as pessoas e ganhar elogios. Não. Esse é um aspecto que está diretamente relacionado com quem os Eternos são, eles gostando ou não, sabe? Então faz sentido pra mim e acaba sendo um diferencial
dos outros grupos que nós já conhecemos. Os Guardiões da Galáxia, os Vingadores. Ele consegue se destacar, o que é ótimo. E antes de irmos para os personagens, sinto que devo falar uma coisa. É o seguinte: se você escutou o Sessão às 6 na época do Oscar desse ano, 2021, sabe que minha primeira impressão da Chloe Zhao e do seu trabalho foi meio negativa. Eu não gostei de Nomadland, achei bem esquecível. Mesmo com as pessoas falando que a fotografia é lindíssima, nem isso eu lembrava. E o fato de ter ganho o Oscar de melhor filme e ela de melhor diretora é uma divulgação assim sensacional para os Eternos. E sendo bem sincero, se tem uma franquia que pode me fazer ver o que as pessoas viram nela e gostar mesmo do trabalho dessa diretora, é a Marvel. Sou bem fã, há pouquíssimos filmes que eu não gosto e deu certo. Depois desse filme, adoro Chloe Zhao, minha fé nela tá restaurada, porque assim, sequências de ação muito bem coreografadas e criativas, realmente não vou mentir, a fotografia é lindíssima, não só na simplicidade da natureza e de se gravar em locais mesmo que existem, porque a gente sente uma diferença, como também na beleza dos efeitos visuais, sejam dos poderes, o figurino, como isso se encaixa ou contrasta com o lugar onde os protagonistas estão, com o fundo, tem uma coerência, sabe? Então assim, Chloe Zhao, nota 10. Beleza, o próximo tópico são os personagens. Como são muitos, vou destacar só alguns e também porque quero falar deles de novo na parte com spoilers. Então bora lá. Cersei é interpretada pela Gemma Chan, que já participou do filme Capitã Marvel em um papel não muito impactante, e fiquei super feliz que decidiram dar mais oportunidades para ela, porque adoro essa atriz desde a série Humans, que teve uns anos atrás. E como já falei, quero comentar dos personagens com mais detalhes mais na frente, mas digo que no começo eu achei Cersei bem sem diferencial nenhum dos outros, sem destaque, mas com o tempo foi se tornando mais carismática, ainda mais quando exploram sua relação com os humanos. Isso ajudou bastante e é uma das minhas preferidas. Por hora é isso. Sobre Angelina Jolie como Thena, eu pirei quando anunciaram que ela iria fazer parte da Marvel. Quem não gosta da Angelina Jolie, né? Pelo amor de Deus. Os visuais dos poderes dela são incríveis. É uma excelente lutadora e não vejo a hora de ser mais explorada no futuro. Infelizmente não tem tanto destaque, mas teve o suficiente para me causar uma ótima impressão. Bom, de acordo com a Wikipedia e o site Box Office Mojo, Eternos custou aproximadamente 200 milhões de dólares para ser feito e até o momento arrecadou mundialmente mais de 180 milhões de dólares. Uma sequência ainda não foi confirmada, mas tem 2 cenas pós-créditos e ambas só confirmam o que a gente já sabia, que esse é apenas o primeiro capítulo desse grupo e que ainda vai dar muito o que falar nos próximos anos. Olha, quando entrei na sala de cinema, achei que minhas expectativas fossem quase 100% definidas pela opinião dos críticos. Uma narrativa longa e tediosa, com poucas cenas de ação, quando na verdade é sobre uma família super diversa, com discussões muito atuais sobre a complexidade do ser humano, ao mesmo tempo que tem várias e excelentes sequências de ação, com ótimos efeitos especiais e uma fotografia muito atraente. Eu realmente amei os Eternos, não é perfeito, mas me agrada bastante. Claro que na segunda assistida minha opinião pode mudar, mas até agora achei muito melhor que eu esperava. E se você não viu ainda, veja na maior tela possível, que é mais fácil de se sentir imerso, sabe? Mas é isso, pessoal. Assim encerramos a primeira parte dessa edição. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta, né? Uma discussão com spoilers, a parte 2. Então, se você ainda não assistiu ao filme, recomendo parar por aqui. Teve bem mais reviravoltas que eu esperava, então vale a pena ser surpreendido. Mas quem não assistiu ou não se importa em saber o que acontece, começamos agora a segunda parte. Beleza, finalmente spoilers. É o seguinte, no filme todo eu só tive 2 questões que na hora me incomodou um pouco, mas só depois notei uma besteira ou outra, como o mau aproveitamento da doença da Athena, a ausência do Kingo no terceiro ato, e também o mau aproveitamento dos Deviantes também. Mas assim, nada gritante que tenha me tirado da experiência. Foram só 2 coisas mesmo. Quais são? Primeiro,
Aquele plano lá do Phastos pra derrotar o Sentinela que ia nascer. Eu vou criar umas pulseiras pra nós unirmos nossos poderes e formar uma unimente. Eu fiquei, é o quê, meu filho? Não entendi direito, não fez muito sentido e principalmente achei muito Power Rangers. Muito Power Rangers. Foi meio genérico, sabe? E levando em consideração que era a resolução de tudo, o grande plano do terceiro ato podia ter sido bem melhor elaborado, com um cuidado maior. A segunda coisa é que, ainda no terceiro ato, lá no vulcão, eu fiquei chocado com a cara de pau dos Eternos, porque o filme inteiro é sobre eles como uma família, seres super poderosos que alguns se apaixonam pelos humanos, criam laços, dilemas e blá blá blá. E um dos pontos fortes pra mim é a camaradagem. Os laços de fraternidade que eles têm entre si. Aí do nada, o Fasto falando pro Ikaris: eu sempre quis cortar suas asas. Aí a outra lá, a Sprite ou Duende, literalmente esfaqueia a Cersei e diz: eu sempre tive inveja de você. E o tempo todo eu tava: gente, o que tá acontecendo? Assim, não tô dizendo que eles têm que se amar pra sempre e que uma família é só amor e paz. Mas o filme passou muito tempo construindo um clima de respeito entre eles. Tinha um atrito com um ou outro, aqui e ali, mas a Sprite passar não sei quanto tempo vivendo com a Cersei em Londres e depois esfaquear ela, eu só pensava: mano, que família falsa, velho. Eles desceram pra um nível que eu não acho que era pra tanto, sabe? Achei do nada esse ódio do Phastos, esse ranço da Sprite, o jeito como foi feito, foi até um pouco hipócrita, na minha opinião, levando em consideração o que o filme tava tentando construir entre eles desde o começo. Mas é mais isso mesmo. Agora eu queria muito falar dos personagens em si. A maioria tinha uma questão que me fascinava. Por exemplo, o Phastos se sentindo culpado por indiretamente contribuir com a bomba atômica. Isso foi super interessante. Porque claro que não foi culpa dele, ele não criou a bomba, mas é super compreensível porque pensaria nisso. O ser humano tem um livre-arbítrio para usar a tecnologia como quiser. Nem todas as pessoas no mundo são boas, né? Ainda mais no período de guerra em que Hiroshima foi dizimada. E a função dele era promover tecnologias positivas, na verdade positivas não, tecnologias evolutivas que contribuíssem com o desenvolvimento da sociedade. E eu entendo perfeitamente porque isso poderia abalar ele, sabe? Porque não é o propósito que ele veio à Terra. Então, assim, muito bacana. Continuando com questões interessantes, assim que eu descobri que o Druig, bem antes de assistir o filme, tem o poder de controle mental, na hora eu pensei: o vilão é ele, é isso. Ainda mais com o ator tendo o cara de vilão psicopata também, não vou mentir. E eu tinha certeza. E esse filme, meus amigos, foi um tapa na minha cara. O Druig tava chorando lá no flashback porque tinha o poder de parar guerras e conflitos entre os humanos. E não podia porque não era a missão dele. Eu não me lembro de algum dia já ter visto uma pessoa com poder de controle mental e querer usar isso pro bem. Isso me desarmou completamente. E quanto mais eu penso, mais acho essa escolha genial, porque é diferente, sabe? Sai da caixa, foge do clichê do cara que se acha melhor que todo mundo e acha que o planeta seria melhor e muito mais incrível se todos fossem controlados por ele. É tão fácil ir por esse caminho porque ele já foi feito. E fazer completamente o contrário é brilhante. Também aprecio a complexidade do personagem em si, porque nos dias atuais ele meio que tinha um culto na Amazônia, né? Onde controlava todo mundo. E eu entendo porque ele acha que isso é o certo, garantir que seja uma vila pacífica, que toda a tragédia que ele viu nos últimos séculos não aconteça de novo, mas ao mesmo tempo é lavagem cerebral, galera. É forçar as pessoas a agirem de uma certa forma, mesmo com as melhores das intenções, continua sendo lavagem cerebral. Você está suprimindo o livre-arbítrio do ser humano. E esse é o caminho mais rápido, mas não quer dizer que seja o certo. E o fato dele tentar usar isso pro bem é incrível pra mim, assim. É um debate tão interessante e ao mesmo tempo genial. Por isso também que eu ficava toda hora: ah, coitado. Aí depois tinha ranço. Aí no final voltei a gostar dele de novo. Druig me dá muito vibes anti-herói. Muito. Realmente acredito que o personagem continue nesse caminho.
Então, assim, tô aqui aguardando. A próxima é Sprite. As poucas cenas que ela teve, a gente já teve uma ideia do que tava passando. Como terminou sendo humana, não sei se voltaremos a vê-la, já que não é mais uma Eterna, o que é uma pena. Ainda tinha como explorar essa personagem bem mais, mas como disse, são as poucas cenas, sabe? Ela fingindo ser uma adulta para ter um encontro com o cara, a inveja que tinha da Cersei, ela não podia crescer, e essa agonia de querer sentir o tempo passar foi explorada de uma forma super breve. Deu para entender o suficiente, mas queria que tivéssemos a oportunidade de ver ainda mais. Mas como eles já resolveram essa questão, eu acho pouco provável, infelizmente. Tá, antes de seguirmos para as cenas pós-créditos, ainda tem uma coisa dos personagens que vale a pena trazer. Seguinte, não sei se já falei isso antes, mas eu amo quando personagens considerados fracos, inferiores ou passivos têm a oportunidade de impressionar, de usar a inteligência para mostrar que merecem estar onde estão. E os melhores exemplos disso são Viúva Negra e Gavião Arqueiro. 2 membros dos Vingadores e personagens que eu adoro. E até hoje tem gente... Nossa, mas eles estão no mesmo time que o Thor e o Hulk? Por quê? O que eles vão fazer? E eu acho super prazeroso quando um roteiro dá espaço pro personagem se virar e mostrar pra que veio, sabe? O filme da Viúva Negra era pra ter feito isso, e meio que fez, mas senti que ainda não explorou todo o potencial dela. A série do Gavião Arqueiro tá quase aí, né, no final do mês. E por que eu tô trazendo isso aqui agora? Porque o antagonista, entre aspas, é o Eterno mais poderoso, o, entre aspas, também mais poderoso, o Ikaris. E a heroína protagonista é uma mulher com o poder de alterar a matéria do que toca. Ou seja, é muito fácil pensar que chance ela tem contra ele. E o filme, o tempo inteiro, dá a oportunidade de uma personagem com poderes considerados passivos surpreenda o público. Como quem diz, olhe, não me subestime. Vemos isso lá em Londres, quando o primeiro deviante aparece. Ótimo uso dos poderes dela e da Sprite, que também é considerada uma personagem com poderes passivos. Ótimo uso das habilidades. Vemos isso também na sequência da floresta do Amazonas e também lá na ilha. É ela que resolve tudo, congelando o vulcão e impedindo o nascimento de um celestial. Claro que ela teve ajuda, né? Mas foi ela que fez. Alguém que até então era vista do mesmo jeito que a Viúva e o Gavião, por fãs chatos, sabe? E outra, não foi só ela, tá? Quem foi que colocou o todo-poderoso Ikaris no chão? Foi a Athena, a deusa da guerra? Não, foi o Phastos, o cara da tecnologia, tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu amo essa subversão das expectativas. E mais uma coisa, os fãs não vão esquecer a representatividade maravilhosa que forma esse grupo. Vale a pena comentar. São seres feitos pelos celestiais que podem ter qualquer etnia, raça, orientação sexual, uma família para proteger o mundo. E faz sentido ela ser diversa. Achei a Makkari fenomenal, a primeira super-heroína surda. Teve muito pouco o que fazer, mas me conquistou completamente com aquela sequência de luta entre ela e o Ikaris. Mano, ela tava dando uma surra no Ikaris. Eu tava quase gritando no cinema. Foi tudo muito bem coreografado. E ela ainda terminou viva, né? Graças a Deus. Então, aguardo ansiosamente para ver o que vão fazer com ela. Também chama a atenção pro Phastos, o primeiro super-herói negro e abertamente gay. Isso é uma vitória imensa para a comunidade LGBTQ+, assim como a cena do beijo entre ele e seu marido. Parece pouca coisa, mas tem um significado forte. Foi muito lindo, natural e fez sentido, tudo como deve ser. Isso faz uma diferença, fez uma diferença para mim. Como falei, me surpreendeu nas cenas de ação. E é outro que, graças a Deus, ainda está vivo e não vejo a hora de ver o que o próximo capítulo tem a oferecer. E pegando esse gancho, sigo agora para o último tópico de hoje, as cenas pós-créditos. Vi umas pessoas com dúvidas sobre o que significavam, o que isso significa para o futuro, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Na primeira, já vou logo direto ao ponto. Harry Styles está na Marvel. Cara, vocês acreditam que eu peguei spoiler? Eu não sigo nenhuma página que divulga spoilers, mas essa informação circulou com tanta força que chegou até mim. Eu nem tava procurando, mas essa informação chegou até mim. Nossa, eu fiquei com ódio, porque é uma coisa tão aleatória, né? Harry Styles na Marvel. E queria muito ter sido surpreendido. Mas vamos ao que interessa, né? Makkari, Thena e Druig
estão procurando o resto dos Eternos e do nada um ser aparece, um troll bêbado chamado Pip, que trabalha na realeza e aparece primeiro para introduzir o príncipe de Titã e irmão de Thanos, chamado Star Fox ou Eros, certo? Então, bora lá. Nos quadrinhos, não tenho 100% de certeza, mas pelo que pesquisei, é por aí. Eros é sim um Eterno, que assim como os nossos protagonistas foram para a Terra, o grupo do Harry Styles foi para Titã e tiveram uma abordagem mais ousada, criando sua própria sociedade e ele se colocando como príncipe. Mas assim, só com essas informações eu já tenho um monte de perguntas. Ele é príncipe do quê? Se nós já estivemos em Titã, em Guerra Infinita, e lá não tinha nada, tava tudo destruído. E outra, se ele é irmão do Thanos, o Thanos era um Eterno? Não faz sentido nenhum. Como que um tem vários metros de altura e é roxo, e o outro é um cara super bonito e membro do One Direction? Assim, eu quero respostas. Mas deixa eu continuar aqui. O Troll, Pip, consegue se teleportar porque nos quadrinhos ele foi exposto em excesso ao Tesseract, sabe? Ou a joia do espaço, aquela joia azul, que tem exatamente esse poder. Criar um portal para algum lugar. Então, assim, isso faz sentido. Mas sobre o Eros, ou Star Fox, ele é forte e consegue voar que nem o Icarus. Mas seu poder principal, escutem só isso, é a habilidade de controlar as emoções dos outros, principalmente a zona do cérebro responsável pelo prazer. Então vai desde as pessoas concordarem com ele, ficarem felizes e suscetíveis a sugestões, até algo mais intenso, como uma obsessão ou até levar para o lado sexual mesmo. Então vamos ver até que ponto a Marvel vai adaptar esse personagem, tô bem curioso. Não sei se vão manter tudo isso, mas enfim, vamos ver. Ele aparece na nave dos Eternos se apresentando e dizendo que tem uma pista que pode ajudá-los a encontrar o resto do pessoal. É basicamente isso. Sei que não é muita informação, mas já dá pra ter uma ideia maior do que esperar para o futuro. E por falar nisso, boatos de que Harry Styles assinou um contrato para múltiplos filmes, ou seja, o veremos bastante nos próximos anos, provavelmente como membro de algum grupo ou como participação especial aqui e ali, mas mesmo assim é de deixar qualquer um intrigado. E essa é a primeira cena pós-créditos, beleza? A segunda também é bem intrigante se você souber o que ela significa. Basicamente, o namorado da Cersei, Dane Whitman, que nos quadrinhos é bem mais do que o namorado da Cersei. Olha, só um parêntese aqui. Sobre isso eu acabei pesquisando bem pouco, então não trago tantas informações como gostaria, mas basicamente nos quadrinhos Dane é o Black Knight, a tradução literal é Cavaleiro Negro, não sei se o personagem realmente se chama assim em português, mas na cena ele tá tomando coragem para pegar uma espada que é revelado ser uma herança de família, um presente na sua árvore genealógica há não sei quanto tempo, e quando vai pegar uma voz diz: "Tem certeza que está pronto para isso, Sr. Whitman?" A voz é de ninguém mais, ninguém menos, do ator Mahershala Ali, já confirmado que vai ser o Blade, que vai ter seu filme solo chegando em breve, certo? E quem é Blade? Bora lá. Blade é um homem que nasceu no final dos anos 20, que é meio humano, meio vampiro, e se torna um caçador de vampiros. Sim, eles vão introduzir vampiros na Marvel, eu também tô tentando processar isso. É um especialista em armas e também do mundo sobrenatural. E quando ele fala isso, ele está se referindo à espada. Tem certeza que está pronto para isso? Se refere aos poderes que ela traz. Basicamente é uma espada amaldiçoada, criada por, olha só, Merlin, que é passada de geração em geração até chegar no Dane. E tem várias habilidades. Pode cortar qualquer coisa, até magia. Pode absorver almas, olha isso. Absorver e refletir energia, pode criar uma armadura em volta da pessoa que usar, entre outras coisas bizarras. Então, resumindo, Black Knight é um personagem bem vibes Rei Arthur. E agora que Blade apareceu, quem sabe Dane não estará em seu filme no futuro. Ele é um fortíssimo candidato para ser um personagem secundário nesse filme. Talvez, por exemplo, Blade o ensinando a controlar a espada. Tem potencial para isso aí. Mas é basicamente isso. Olha, pessoal, tinham outras coisas que queria trazer ainda. Esse filme tem muito pano pra manga, mas não dá pra falar tudo. E eu nem tenho esse tempo todo, na verdade. Nisso tenho que me organizar mais.
Mas, no geral, Eternos é um filme super artístico, que tem a assinatura da diretora. É tão claro que Eternos é da Chloe Zhao como os Guardiões da Galáxia são do James Gunn, sabe? E isso vindo de uma pessoa que não sabe diferenciar muito bem a obra do artista. Na minha opinião, vale a pena. E tô até agora surpreso que Chloe Zhao conseguiu dirigir todas essas cenas de ação, principalmente as do vulcão, a sequência da Makkari. Ela realmente me impressionou. Mas e vocês? Já sabiam do Harry Styles? Pegaram spoiler também? Acham o filme tão ruim como os críticos estão dizendo? Tudo bem se as opiniões não forem iguais à minha, mas eu quero saber o que vocês têm a dizer. Então, mais uma vez, convido todos a irem ao @sessãoas6 no Instagram e postarem suas impressões. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição, destrinchando os Eternos. Se quiserem ouvir mais coisas da Marvel, é só conferir o link na bio, tá tudo lá. Esse episódio deu um certo trabalho para ser produzido, então se vocês puderem compartilhar com outros fãs da Marvel, ou com quem não viu o filme ainda, ou já viu, ia me ajudar bastante. Se você escutou até aqui, muito obrigado, e me encontro com vocês na semana que vem. Até mais!